Dentro de 2 semanas faz um ano que foram confirmados os 2 primeiros casos de infecção em Portugal. 2 de março de 2020 foi a data formal do início da pandemia por cá. Ao longo destes 12 meses houve muitas presenças habituais na comunicação política do Primeiro-Ministro, da Ministra da Saúde, da Diretora-Geral da Saúde, com vários avanços e recuos e alguns erros assumidos. Para um balanço da forma como o Estado tem comunicado, é convidada desta edição da noite Rita Figueiras, a professora de Ciências da Comunicação e de Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, que se junta a nós em direto por videoconferência. Sra. Professora, muito boa noite. Muito obrigado por estar connosco. Boa noite. Este percurso que fomos assistindo ao longo deste ano por parte da Direção-Geral da Saúde, do Ministério da Saúde, do Estado, enfim, dos vários ministros, na sua opinião, no que diz respeito à matéria sanitária, tem sido o que deveria ter sido feito? Bom, é muito difícil comunicar a incerteza, que é o que uma pandemia é. É uma incerteza e ainda por cima uma pandemia em que era preciso decidir comunicar enquanto se aprendia sobre essa mesma pandemia. Portanto, este é o contexto que é extremamente complexo e obviamente difícil de gerir. Isso não significa, no entanto, que não pudesse haver em alguns momentos, ou em vários momentos até, uma estratégia mais sólida de informar as pessoas. Claro está que, como dizia, é extremamente difícil comunicar a incerteza, mas o que mais difícil é também é conseguir passar a informação sem, ao mesmo tempo, a dar certezas a mais. E há aqui este equilíbrio que é extremamente difícil de fazer, como eu dizia, que é comunicar em contexto de incerteza, sem dar certezas a mais às pessoas, porque depois o que acontece é que se cobra, e muito do que nós temos vindo a ver em termos das críticas que são apresentadas, é que ou em simultâneo há discursos que se contradizem entre si, ou rapidamente uma determinada posição é substituída por outra. E, portanto, isto gera com certeza muitas dúvidas nas pessoas e alimenta também muitas das expectativas quebradas que as pessoas sentem que estas estratégias de comunicação não têm permitido dar uma grande previsibilidade ou, inclusive, a segurança às pessoas. A estratégia de comunicação pública e política também passou durante meses, como sabemos, pela presença regular, diária, durante muitos meses, praticamente diária, nos meses seguintes, nos últimos 2020, da Diretora-Geral da Saúde nas conferências de imprensa, da transmissão da evolução da curva epidemiológica, e de repente deixámos de ver a Graça Freitas aparecer nas televisões com a regularidade principalmente com que aparecia. Que explicação é que encontra para esta alteração de estratégia de ter sempre a Diretora-Geral da Saúde a aparecer e de repente a deixar de aparecer? Bom, por um lado, há certamente um cansaço, eventualmente pessoal, de estar praticamente todos os dias a fazer a conferência de imprensa, que é muito desgastante. Portanto, também é bom renovar a imagem para que também volte a captar a atenção das pessoas, porque a atenção é algo extremamente inconstante. Ela aumenta, diminui, as pessoas aproximam-se, afastam-se do tema. E mudar, por vezes, quem está a fazer a comunicação pode ajudar a recuperar o interesse. Obviamente que nós sabemos também que, neste momento, até voltou a aparecer já com uma maior regularidade, mas também, com certeza, poderá ter estado relacionado com o facto de, algumas vezes, ter sido muito definitiva em determinadas afirmações, que rapidamente tiveram que ser mudadas. As questões relacionadas com as máscaras é um exemplo desta situação, quando todos nós estávamos a tentar saber se precisávamos ou não usar as máscaras, porque muito do que está aqui em curso e torna difícil a comunicação, mas também torna difícil a aceitação de uma comunicação, mesmo quando ela é bem feita, é que estamos aqui num processo contínuo de uma enorme adaptação. Uma enorme adaptação a tudo aquilo que perdemos e uma enorme adaptação a tudo aquilo que temos que fazer de diferente no nosso cotidiano. E neste contexto em que comunicar é difícil, em que saber comunicar bem ainda mais difícil é, depois ter que os erros cometidos em comunicação, mas também na prática do exercício político, nas decisões que são tomadas, produzem consequências evidentes e consequências que
que são o limite, que têm a ver, obviamente, com a saúde e a vida das pessoas. Portanto, tudo isto complica e faz com que, necessariamente, os agentes envolvidos, que estão todos os dias a prestar declarações, a possibilidade de erro aumenta necessariamente. Por isso mesmo é que a prudência indica que, ainda que o discurso seja definido, ele nunca deve ser definitivo, não é? Nem apresentar-se com grandes certezas absolutas sobre o que é que seja. Apresentados, a professora, por quem não é propriamente perito em comunicação, deveria ter havido, eventualmente, uma alteração na forma de comunicação, de forma a que as informações passadas, transmitidas para o país inteiro, nomeadamente em períodos como o de confinamento em que estamos agora e como também no confinamento do ano passado, fossem passadas essas informações por quem, do ponto de vista de comunicação, fosse um perito, que, obviamente, uma diretora-geral da saúde ou uma ministra da saúde não é tão perito como uma pessoa na área da comunicação, não é? Sim, um porta-voz poderia certamente ajudar aqui, porque esta é uma comunicação de crise, não é? Que está aqui em causa. E nós vemos isso, nomeadamente nos Estados Unidos, que muitas vezes têm porta-vozes especializados para comunicar determinados assuntos. E poderia ter sido essa a estratégia seguida, que não, obviamente, não retirava a importância de a Ministra da Saúde, a Diretora-Geral da Saúde, o Primeiro-Ministro, enfim, várias entidades se também comunicassem sobre esta situação, mas pelo menos um bom aconselhamento de como comunicar, de como passar uma informação que tem de ser credível, que tem de ser confiança para que consiga envolver as pessoas. E claro está que este processo é tão mais difícil quão mais duradouro ele é. E como falou... Sra. Professora, o processo foi bem sucedido no seu geral? Eu julgo que tem sido bastante irregular. Há momentos em que tem sido a gestão da informação que passa, ela tem corrido melhor, e há outros momentos que tem corrido pior. Mas também temos aqui a perceber que há muitos atores envolvidos, não é? Também há a questão dos atores políticos, dos outros partidos, a forma como reagem. No momento em que a pandemia também diminuiu a possibilidade de fazer oposição, também vemos que estamos num contexto eleitoral que, por outro lado, também aumenta a pressão para que os partidos se distingam entre si, para conseguirem mostrar que têm projetos alternativos no momento em que vamos novamente para eleições, no momento também em que os partidos estão em reconfiguração no espaço político. Tudo isso também aumenta a dificuldade em conseguir comunicar. E também há outra questão que importa sempre ter em conta. Por muito boa que fosse a comunicação, há sempre uma margem que é impossível de alcançar, ou seja, a uniformidade, o consenso total da população para que os números de confinamento sejam aqueles que são necessários para conseguir diminuir o contágio, ele é extremamente difícil, porque de facto as pessoas, mesmo quando aderem ao confinamento, podem não aderir ao confinamento sempre, não é? Portanto, também as próprias pessoas têm essa tensão dentro de si de também conseguirem, como nós vimos nas peças que têm passado este fim de semana e hoje também, em que as pessoas encontram justificações para sair. Passei a semana inteira em casa a trabalhar, em teletrabalho, hoje vim passear. Está um dia tão bonito, moro aqui perto, hoje vim passear. Portanto, há também estratégias que as pessoas vão desenvolvendo para justificar, e claro que todos nós sentimos a necessidade de sair, com certeza, mas para justificar o seu confinamento. E muito quando quebram o confinamento, também é justificado pelo que entendem ser uma má comunicação do próprio governo. Isso também é muitas vezes utilizado pelas pessoas para justificar uma ação que eventualmente sabem que não deveria ser aquela que ocorre. E depois ainda há uma outra questão, se me permite aqui acrescentar, que é o papel dos média. Por muito que os média também insistam e façam a pedagogia da importância do confinamento, há aqui uma questão que importa ter em conta, que é as pessoas têm uma exposição e uma evitação seletiva também. E quando efetivamente têm uma crença sobre se faz sentido continuar em confinamento,
ou se pelo contrário faz sentido é utilizar outro tipo de estratégia. Por muito que se tente comunicar e bem, é preciso compreender que as pessoas não abdicam de só escolher aquilo que querem ouvir e têm uma enorme dificuldade, ou melhor, têm uma enorme resistência à ideia de que têm que mudar os seus comportamentos em nome de algo maior, que é, obviamente, diminuir os contágios em benefício de toda a comunidade. Portanto, esta é uma questão que eu queria, só para terminar, é que esta é uma questão extremamente complexa e, obviamente, que este processo de decisões ao longo do tempo e que envolve muitos discursos contraditórios e que têm interesses diferentes entre si face à mesma situação, aumenta enormemente a complexidade de se conseguir ter uma comunicação sem níveis de toxicidade, sem níveis de confusão e de também incompreensão na opinião pública. Quanto mais for clara e concisa a informação, melhor é apreendida por qualquer receptor da mensagem. Sra. Professora Rita Figueiras, muito obrigado por ter estado connosco nesta edição da noite. Muito boa noite. Obrigada, boa noite.